Bom dia. Good morning. Como é bom estar aqui com vocês. It's so good to be here with you. É um prazer para mim estar aqui mais uma vez. It's a Podem pleasure se sentar, por To favor. be here again. You may have a seat. Eu já estive aqui numa outra oportunidade em culto de jovens I was already here in another opportunity in a youth group, e eu realmente me senti em casa. and I truly felt at home. E mais uma vez queria agradecer ao pastor Joshua, But once pastora again, Deila, I want to thank the pastors por sempre me receberem com tanto carinho. for always receiving me with so much love. A Karen e o Henrique também. Karen and Estão me Enrique, recebendo na casa deles com tanto amor. that are receiving me in their home with so much love. E como o pastor bem disse, eu vim do Brasil, As Pastor mentioned, I came from Brazil, mas com certeza não vim apenas para ministrar uma palavra, and certainly I didn't come just to minister a word, mas principalmente para receber muito de Deus também através de vocês. but mainly to receive a lot of God from God through you. Eu queria fazer uma breve oração. I want to do a quick prayer. Se puderem fechar os olhos, por favor. If we can all close our eyes. Jesus, muito obrigada. Jesus, thank you. Muito obrigada porque nós sabemos que o Senhor já está fazendo coisas tão lindas aqui. Because we know you're doing already beautiful things here. A sua presença é real em nosso meio Your presence is real amongst us. e nós te pedimos que o Senhor continue And we ask you to continue falando aos nossos corações, speaking to our hearts, nos ensinando a tua palavra showing us your word, e nos trazendo cura, and bringing healing, trazendo, Jesus, clareza bringing clarity, e também libertação. and also deliverance. Que o teu Espírito Santo continue tendo liberdade em nosso That your meio. Holy Spirit continue to have freedom amongst us. Que o Senhor venha tomar o controle deste culto, assim como está sendo até agora. That you may have the control of this service as you've had till now. E que a tua vontade seja feita. And let your will be done. Em nome de Jesus. In the name Amém. of Jesus. Amém. Amen. Eu quero ler com vocês Mateus 4, If we can go to the book of Matthew 4, a partir do primeiro verso. starting on verse 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. E depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Amen. Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights, afterwards he was hungry. Now when the tempter came to him and said, If you are the Son of God, command that the stones become bread. But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Then the devil took him up into the holy city and set him on a pinnacle of the temple and said to him, If you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, He shall give his angels charge over you. And in their hands they shall bear you up, let you dash your foot against a stone. Jesus said to him, It is written again, You shall not tempt the Lord your God. Again the devil took him up into an exceedingly high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. And he said to them, All these things I give you, if you will fall down and worship me. And Jesus said to him, Away with you, Satan. For it is written, You shall worship the Lord your God, and him only you shall serve. Then the Lord left them, and behold, angels came and ministered to him. Amém. Amen.
Quando nós apenas lemos esse trecho de forma isolada, if we just read this in an isolated way, nós vemos a tentação que Jesus passa no deserto. we see the temptation that Jesus went through in the desert. Mas quando nós começamos a analisar de uma forma cronológica os feitos, But when we start to see what was taking place in a chronological way, nós vemos que o processo que Jesus passou we saw that the process Jesus went through foi de ser batizado, was being baptized, ser levado a ser tentado no deserto taking to the desert and being tempted, e aí sim ser enviado para começar o seu ministério. and then after being sent to begin his ministry. Nós estivemos na conferência de jovens lá na sede. We were in the conference of youth. Alguns jovens também estiveram lá conosco, né? Some of the youth were with us over there, E lá nós escutamos a pregação do pastor Vlad. and we heard Vlad's preaching, E ele pregou exatamente sobre a aprovação que And nós he- passamos. he spoke about the approvals that we go Uma through, última batalha espiritual the spiritual battles, para ser aprovado para um novo nível. to be able to be approved to go into a next level. E quando eu escutei essa pregação dele, meu coração saltou. And when I heard his preaching, my heart jumped. E para mim foi uma confirmação daquilo que Deus gostaria que eu ministrasse também aqui. And it was a confirmation of what God wanted me to minister here. Porque aquilo que eu vim trazer hoje aqui também é falar sobre essa última aprovação. Because what I came here to speak here is about that last approval. Porque quando nós vemos então que antes de Jesus ser tentado, We saw that before Jesus was tempted, ele não começou o seu ministério. he had not yet began his E ministry. o mais interessante disso tudo é perceber And the most interesting of all this is to perceive que foi o próprio Espírito de Deus que o levou a essa tentação. that it was the Spirit of God himself that took him into this temptation. Às vezes nós passamos por questões, por batalhas, Sometimes we go through troubles, battles, que pensamos que é o próprio Satanás que está tentando nos tentar, that we think, oh, it's Satan himself tempting us. ou até pensamos, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Or we think, my God, what did I do to deserve this? Será que eu plantei isso que eu estou colhendo? Did I sow this and now I'm reaping it? Eu já passei por isso. Alguém aqui já passou também? I've already gone through this. Have you? Então não estou sozinha. So I'm not alone. Mas então nós começamos a perceber que se o próprio Jesus So we began to perceive that even if Jesus himself foi levado pelo Espírito de Deus a ser tentado, was taken by the Spirit of God to be tempted, será que isso não aconteceria conosco will também? that not happen with us? Existem muitas lutas que não são para nos matar, There are many trials that is not for us to kill, mas that sim para nos aprovar ao novo nível. to not kill us, but yet to take us to approval. E algo também muito interessante que eu percebo nesse texto Something very interesting that I perceive in this text, é que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, that Jesus fasted 40 days, 40 nights. mas quando ele precisou resistir à tentação do diabo, But when he needed to resist the temptation of the devil, ele usou a palavra de Deus. he used the word of God. É claro que ele estava tão cheio de poder, Of course, he was filled with power o que nós precisamos ter. that we need to have. Mas quando ele precisou resistir no seu momento, talvez ali de mais dificuldade, And there in that moment of most difficulty where he needed to resist, foi a palavra de Deus que o deu fundamento para isso. it was the word of God that gave him foundation. Inclusive sobre o livro que eu escrevi, In este livro, regards to the book that I wrote, fala sobre essa mesma mensagem e fundamento. it speaks about the same message of foundation, Sobre a importância de ter uma vida cristã the importance of having a Christian life baseada no fundamento da palavra de Deus, based on the foundation of God, no caráter de Cristo, in the character of Christ. e não apenas em experiências sobrenaturais, Not just in supernatural experiences, não apenas baseado no fogo de Deus, not just in the fire of God, mas sim na lenha que se renova dia após dia, but yet in the flame and the wood that is renewed every day, para manter essa chama acesa. to keep that flame lit. Porque quando vamos para o mundo lá fora, Because when we go out there to the world, que é onde devemos resplandecer a luz, whereas when we need to shine our light, e nós carregamos o fogo que por si só já carrega uma luz. because we carry the fire that by itself already carries the light,
Mas sem a raiz profunda e a lenha necessária, But without deep roots and the necessary wood, nós facilmente temos esse fogo apagado pelas trevas. we easily have that fire turned off. O nome deste livro é Cristo Antes do Fogo, The name of this book is Christ Before the Fire, para justamente falar da importância de desejar a Cristo e não somente o poder que Ele pode nos dar. and it specifically speaks about us desiring Christ and not by what he gives. E então, algo que salta no meu coração é perceber que, baseado no que Jesus viveu, Ele nos ensina. So something that in my heart I perceive is that what Jesus teaches us, Poder sem palavras se torna fanatismo. power without word becomes fanatics. E palavras sem poder se torna conhecimento vazio. And word without power becomes empty knowledge. Talvez nós deixemos de perceber que o tempo entre receber uma promessa e passar a vivê-la também passa por um tempo de provação. The time when we receive a promise and then the time we go through where we actually see it happening, E às vezes o que acontece conosco também we go through a process, and sometimes what happens to us é que ao invés de encararmos o deserto como um lugar para ser aprovado, that instead of facing the desert as a place of approval, nós acabamos morrendo no deserto. we end up dying in the desert. Mas novamente quero lembrar que foi o próprio Espírito que conduziu Jesus até ali. But I want to remind you again that it was the Spirit Himself that led Jesus to the desert. Então, da mesma forma que com Jesus aconteceu, So in the same manner that it happened with Jesus, talvez aquilo que você esteja passando não seja para a sua morte, then maybe what you're going through is not meant to kill you, mas para te elevar ao novo nível. but to elevate you and take you to a next level. E é muito fácil que nós venhamos a esquecer disso quando estamos sentindo as And dores. while we're feeling the pain is easily forgotten. Assim como nós vemos, por exemplo, na história de Raquel e Jacó, For example, in Raquel and Jacob's story, quando Raquel tem ali o seu último filho. where she was having her last child. E vamos lembrar que Raquel era aquela mulher que dizia: Senhor, dai-me filho, senão eu morro. And remember, she was the woman that said, Lord, give me a child, if not I shall die. E Raquel não podia ter filhos. She couldn't bear any children. E então Deus permite que ela gere o seu primeiro filho, José, So the Lord allows her to have her first son, Joseph, e então o seu último filho, Benjamim. and then her last child, Benjamin. Porém, quando Raquel está ali tendo o seu último filho, But when she's having her last ela son, sente uma dor tão profunda she feels such a deep pain que a leva à própria morte. that takes her to death. E então, naquele momento, ela, quando está dando seu último fôlego de vida, And in that last breath of life, ela diz: she said, Este filho será Benoni. this son will be Benoni. E naquela época, o comum era colocar em seus filhos In that time, it was common, o nome de acordo com a história de seu nascimento. it was used to that they would name their child according to their birth. E Benoni significa filho da minha aflição. And Benoni means child of my affliction. E então nós percebemos que aquela mesma mulher Then we see that that same woman, que um dia desejou tanto gerar um filho, that one day she desired greatly to have a child, estava vivendo a concretização desse sonho e desse pedido. she was living the fulfillment of that dream and that request. Mas ela estava amaldiçoando aquilo. Ela estava maldizendo aquilo. She was cursing that Por conta das dores que ela sentiu para ver aquilo se tornar realidade. because of the pain she was having to see that fulfilled. Ela foi incapaz de enxergar além da dor que ela estava sentindo. She was incapable of seeing beyond the pain she was having. Apesar de ser a concretização de uma promessa e de um sonho que ela tanto desejou. Although it was the fulfillment of a dream that she desired greatly. Mas então, nós vemos o que Jacó fez dessa mesma situação. So we see what Jacob did in the same situation. Ele também estava ali perdendo a mulher a quem ele amava tanto. He was there losing the love of his life.
estava vendo a sua esposa morrer enquanto seu filho nascia. He was seeing his wife die while his child was being born. As circunstâncias não estavam diferentes para Jacó, Circumstances were no different to him, mas houve uma diferença ali, but there was a difference there de uma perspectiva profética sobre os in a fatos. prophetic perspective. Porque ele olhou para aquele filho He saw that child e disse: não será Benoni, and he said his name will not be Bedoni. será Benjamim, It will be Benjamin, que significa filho da minha alegria. which means son of my joy. Ali não estava tendo um momento de alegria. De fato, Raquel estava morrendo. In fact, it wasn't a moment of joy because Raquel was dying, Mas ele pôde profetizar e dizer: ele não carregará as marcas dessas dores. but he could prophesy and say he will not carry the marks of this pain. Mas eu profetizo um futuro diferente das circunstâncias para a vida dele. But I prophesy a different future of the circumstances. Então, às vezes, nós nos encontramos neste lugar como Raquel, So sometimes we find ourselves in that place like Raquel, de olhar para as nossas circunstâncias, of looking at the circumstances, até mesmo para as dores do processo, even through the pain of the que process, está nos levando a viver a promessa de Deus. that are leading us to live the promise of God. Mas por nos gerar dores, But because it's causing us pain, nós somos incapazes de perceber que continua sendo para a glória de Deus. we are incapable to see that that process is for the glory of E a God concretização de uma promessa que ele nos deu. and the fulfillment of a promise he gave us. Imagina se Jesus sendo perdão. Imagina Jesus também tendo o seu lado como homem, Imagine Jesus having his human side, olhar para a provação que ele estava passando looking at the trial he was facing, e pensar: and think, Deus, o que é isso? Por que eu estou passando por isso? God, what is this? Why am I going through this? Isso não é justo comigo. That is not fair. Isso está sendo demais para mim. This is just too much. Mas ele não fez isso. But he didn't do that. Ele apenas resistiu ao diabo. He just resisted the devil. Jesus foi tentado em quatro áreas antes de começar o seu ministério. Before Jesus began his ministry, he was tempted in 4 areas. Primeiro, na sua filiação, First, in his affiliation, na sua carnalidade, in his flesh, no seu emocional in his emotional, e na sua espiritualidade. and his spirituality. Como eu disse anteriormente, Like I said before, antes de Jesus ser levado ao deserto, before Jesus was taken to the desert, ele desceu as águas do batismo. he went into the waters. E então os céus se abriram e Da- Deus disse: The heavens opened and God said, Este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. "This is my beloved in whom I'm pleased." E então, quando nós vamos ler novamente esse texto, qual é a primeira fala que o diabo tem para Jesus? So when we see this text, what is the first thing that the devil said to Jesus? Se és mesmo o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. If you truly are the Son of God, make these stones turn into bread. Se és mesmo o filho de Deus. If you are truly the Son of God. Essa é a primeira área que Satanás vai tentar a Jesus. That is the first area that Satan tempted him. É em sua identidade e em sua filiação. In his identity and his affiliation. Até porque se nós esquecemos da nossa identidade, do nosso lugar de filho, Because if we forget our identity as a son of God, nós perdemos tudo. we lose everything. Nós perdemos nosso senso de quem nós somos. We lose the sense of who we are. Nós perdemos a nossa herança. We lose our inheritance. Nós perdemos nosso lugar na mesa. We lose our place at the E table. nós perdemos a família que Jesus nos entregou. And we lose the family that Jesus gave us. Então, se naquele momento, talvez, eu imagino, I imagine in that moment, se Jesus não tivesse também escutado do próprio Pai a afirmação de quem ele era, if he would have not received the affirmation of the Father who he was, talvez maybe ele seria realmente tentado nessa área de filiação. he would have been defeated in that temptation. Porque vamos lembrar que ele também era 100% homem. Let's also remember that he was also 100% man.
E Deus poderia muito bem dizer qualquer outra coisa. And God would have said anything else. Em um dos momentos mais importantes da caminhada de Jesus, que foi o seu batismo. But in the most important moments in his walk, Ele the poder- walk of Jesus was his baptism. Ele poderia dizer: esse é o próprio Deus na terra. He could have said, "This is God himself on earth. Esse é aquele a qual eu enviei para vocês. This is the one whom I've sent to you." Poderia dizer qualquer outra coisa. God could have said anything to Jesus. Mas Deus faz questão de dizer: But God made sure to say, este é o meu filho amado. "This is my beloved son." E então, naquele momento, So in that moment, a identidade de Jesus é afirmada mais uma vez. Jesus' identity is affirmed once more. E essa não é uma verdade apenas para Jesus, mas sim para mim e para você também. And this is not just a truth for you, for Jesus, but for you and I. Nós somos filhos de Deus. We are children of God. E com isso nós herdamos uma herança eterna. And with this, we inherit an inheritance that is eternal. Nós herdamos também uma família espiritual. Also a spiritual family. Você pode olhar para o lado de quem You can está look ao seu lado. next to you. Essa é a sua família que Jesus te entregou. That is the family that Jesus gave you. Eu não sei qual foi a sua estrutura familiar até aqui, I don't know how your family structure was till today, mas o evangelho carrega uma boa notícia. but the gospel carries a good news. Você tem uma nova família em Cristo. You have a new family in Christ. E a partir disso, And after that, a sua família biológica pode ser restaurada. your biological family may be restored. Pode ser abençoada também. It can be blessed. Então, nós percebemos que não somente com Jesus, So we perceive that not just with Jesus, mas o diabo tenta repetir aquilo que ele fez naquela época. but the devil tries to repeat the same thing. Então, ele tenta nos tirar essa identidade de filho, He tries to steal that identity of children, para que sejamos como pessoas perdidas, sem rumo e sem caminho. so that we may be lost people without anywhere to go. Porque quem não conhece a sua filiação e nem as suas raízes, Because who doesn't understand their roots, their identity, não sabe para onde vai they don't know where they're heading e nem o propósito que carrega. or the purpose that they carry. Talvez nós entramos em um conflito tão grande Sometimes we enter into great conflict de pensar, meu Deus, qual é o meu chamado? and we think, God, what is my calling? Ou até mesmo porque eu nasci. Or what was I born? Mas o segredo But the secret is, é na intimidade com Jesus. it is in the intimacy with É na Jesus. filiação com Cristo It is the affiliation with Christ que nós encontramos o nosso propósito. that we find our purpose. A paternidade, ela afirma quem nós somos. Paternity affirms who we are. Ela afirma o nosso propósito It affirms our purpose. e aponta a direção que nós devemos seguir. And it points towards the direction that we shall serve. Quando Jesus instituiu a igreja, That is why He substituted the church. ele não instituiu denominações ou placas, He didn't institute denominations or banners, mas sim uma família espiritual. but yes, a spiritual family. Deus se revelou a nós como Pai, God revealed Himself as a Father, o Espírito Santo como nosso Consolador and this Holy Spirit as our counselor, e Jesus como o primogênito dos nossos irmãos. and Jesus gave us brotherhood. E com isso nós percebemos que somos cordeiros com Cristo. And we perceive with this that we are co-heirs with Christ. Mas na posição de filho, But as a position of a child, muitas vezes nos encontramos many times we find ourselves como o filho pródigo, as the prodigal son, ou até mesmo como o filho que ficou em casa. or even the one that stayed at home. Muito se fala sobre a história do filho pródigo, Many speak about the prodigal son, mas pouco se fala sobre aquele filho que ficou. but it's not spoken a lot about the child that stayed. Nós percebemos que a falta de filiação We perceive that the lack of affiliation
não foi apenas do filho pródigo que saiu de casa, It wasn't just on the prodigal son that left the house, mas principalmente but mainly sobre o filho que ficou. in the one that stayed. Lucas 15, a partir do verso 25. Luke 15. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volto para casa, esse seu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Amen. Now his older son was in the field, and he came and drew near to the house. He heard the music and dancing. So he called out one of the servants and asked what these things meant. And he said to him, your brother has come home, and because he has received him safe and sound, your father has killed the fattened calf. But he was angry and would not go in. Therefore his father came out and pleaded with him. So he answered and said to his father, these many years I have been serving you. I've never transgressed your commandment at any time, and yet you never gave me a young goat that I may make merry with my friends. But as soon as this son of yours came, who has devoured your livelihood with harlots, you killed the fattened calf for him. And he said to him, son, you are always with me, and all that I have is yours. It was right that we should make merry and be glad, for your brother was dead and is alive again. He was lost and is found. O filho pródigo desejou os benefícios que a herança poderia proporcionar. The prodigal son saw the benefits that the inheritance could give him, Mas também o filho que ficou em casa but also the son that stayed at home tinha tudo que era dele. had everything that belonged to him. Mas mesmo assim não se sentiu parte daquilo. But even like that, he didn't feel a part of that. Ele estava com seu pai, He was with his father, mas não reconhecia que era filho. but he didn't recognize that he was a son. Ele mesmo diz aqui nesse texto: He himself says here, trabalhei tantos anos como um escravo. I've served you as a slave for many years. Ele era incapaz de se reconhecer como filho. He was incapable of recognizing himself as a son. E às vezes nós estamos também nessa posição. And many times we're in the same position. Passamos tantos anos na casa do Senhor. We're many years in the house of the Lord. Às vezes até pensamos: And many times we even think, nossa, mas eu sirvo aqui há tanto tempo. oh, but I serve for so long. Eu sou tão fiel. I'm so faithful. Eu faço tudo que meu pastor me manda I fazer. do everything that my pastor sends me to do, Mas eu nunca sou promovido. but I'm never promoted. Eu não começo a liderar nada. I never start to lead or something. Não recebo a confiança para algo maior. I don't receive the trust for something greater. Desculpa te dizer, Sorry to tell you, mas esse é o mesmo sentimento que o filho que ficou em casa teve. but that's the same feeling of the son that stayed at home had. Ele não se viu como filho. He didn't see himself as a Ele se son. viu como escravo. He saw himself as a slave. E quem é escravo And whoever is a slave e perde a sua identidade de filho, and loses his identity as a son passa a desejar starts to desire aquilo que o reino dos céus what the kingdom of heaven já liberou sobre a sua vida. has already released upon Mas their ele é lives. incapaz de enxergar. But they're unable to see. Aqui o pai diz: meu filho, The father said, my son, isso tudo já é seu. all of this is already yours. Mas o filho que estava em casa But the son that stayed at home, estava com o coração tão distante do pai his heart was so distant from the father que ele passou a desejar that he started to desire coisas que somente um escravo poderiam desejar. the things that only a slave would desire. Porque o lugar de ser filho Because the place of being a son nos leva
a deleitar na presença do Senhor. Takes us to delight ourselves in the Não presence of apenas God. desejar aquilo que Ele pode nos dar, Not just desire what He could give us, mas reconhece que a maior herança but it recognizes that the greatest inheritance que nós temos that we have é a presença do Pai. is the presence of the Father. O filho pródigo que saiu de casa The prodigal son that left the home, não deu valor à presença do Pai. he didn't give value to the presence of the Father. Quis pegar o que era dele He wanted to take what was his, e ir para bem longe, and he wanted to go far away até cair em si. until he realized. Mas aquele filho que também estava tão perto fisicamente de seu pai, But also that child that was still close to his father, estava com seu coração tão perdido, tão distante. his heart was so lost, so distant. Filhos que têm uma mentalidade de escravo The children that have the identity of slaves, perdem o senso de pertencimento, they lose that sense of belonging. perdem a sua herança They lose their inheritance, e têm um sentimento de posse. and they have a feeling of taking ownership, Daquilo que na verdade não Of- é seu. what truly doesn't belong to them. Mas como assim? But how? Por exemplo, quando nós nos vemos na posição de requerer de Deus, When we see ourselves in a position of requiring from God, ou até mesmo da nossa liderança, or even from our leadership, aquilo que não foi responsabilidade deles. what was not their responsibility. Por exemplo, For example, quando nós estamos querendo que a nossa necessidade emocional ou a nossa necessidade até mesmo ministerial seja suprida pelos nossos pastores e líderes, when we want our spiritual needs to be met by our pastors or leaders, nós esquecemos que foi Deus quem te prometeu tudo isso. we forget about the promise, who it came from. It was from God. Nós não somos donos da noiva, que é a igreja de Cristo. We are not the owners of the bride, which is the church of Christ. Nós somos apenas amigos do noivo. We are just friends of the groom. Então, aquilo que o próprio Pai nos prometeu, That which the Father himself promised us, somente Ele pode nos dar, only he could give it to us, que é saciar a nossa alma, which is to satisfy our soul, que é cumprir em nós o propósito que Ele nos designou. which is to fulfill the promise that he designed for us. E talvez nós estamos buscando no lugar errado a concretização dessas coisas. And maybe we're seeking in the wrong place for the fulfillment of these things. Seus pastores não são responsáveis por aquilo que Deus te prometeu. Your pastors are not responsible for that which God promised you. Eles são apenas amigos do noivo, assim como você também They é. are just friends of the groom, just like you are. E foi o próprio noivo que te prometeu. And it was the groom himself that promised you these things. Então a falta de filiação também nos coloca nessa posição. So the lack of affiliation also cuts us from this. Porque, por exemplo, eu acredito que aqui não é dessa forma, I believe here is not this way. mas lá no Brasil eu já vi em tantas igrejas In Brazil, I saw in many churches pessoas tendo ciúmes daquilo que Deus está fazendo na vida de outras. people being jealous of what God is doing in the life of others. E por conta da falta de filiação. And because of the lack of affiliation. Porque pessoas que não se veem como filhos Because people that don't see themselves as children, acham que perderam um lugar na mesa. they think that they lost a place in the table. Acham que se mais um filho chegar, They think that if another child comes, não terá mais espaço para ele. there's going to be no more space for them. Ou então que a herança será repartida em mais pessoas. Or that the inheritance is going to have to be split in more people. E aqui nós percebemos também nesse texto And here we perceive this text, que se este homem that if this man tinha 2 filhos had 2 sons, e um de seus filhos and one of them pediu a sua parte da herança e gastou tudo lá fora, spent everything out, então com que dinheiro que este pai fez a festa quando esse filho then retornou? with whose money did the father do this feast for? Ele usou a parte da herança do outro filho. He used the part of the inheritance of the other son. E às vezes nós também And many times vemos isso acontecer conosco.
We see this happening with us. Porque será que esse filho que ficou em casa realmente não estava no direito Is it that the son that stayed at home didn't have the right de dizer não? to say no? Esse dinheiro que você está usando This money that you're using para fazer essa festa, to do this party, para comprar essa roupa nova, to buy these new clothes, é a outra metade da minha herança. is the half of my inheritance. E você está gastando com ele? And you're spending it with him. Ele não estava errado. He was not wrong. Isso realmente estava acontecendo. That was truly happening. Mas aqui nos mostra mais uma lição. But it shows us another lesson here. De que até mesmo aquilo que nós achamos que é nosso Even that which we think that is ours está para servir o reino de Deus. is to serve the kingdom of God. Às vezes, o que vai confrontar o seu coração Sometimes what will confront your heart é ver aquela pessoa que saiu daqui da igreja is to see that person that left the church querendo voltar. wanting to come back. E como será que vai estar o seu coração? And how is your heart going to be? De filho Are you going to have a son's heart ou de órfão? or an orphan? Porque estar na casa do pai não é garantia de se ver como filho. Because being in the house of the Father is not a guarantee of serving as a son. E aqui nós vemos a prova disso. And here we see the proof of this. Às vezes o que vai confrontar o seu coração Many times what will confront your heart é ver uma outra pessoa is seeing another person ganhar a liderança de um ministério que você tanto desejou liderar. getting the leadership of a ministry that you desired. Ou até mesmo ter mais oportunidades do que você. Or maybe having more opportunities than you. E aí você pode pensar, mas essa pessoa não merece isso. And maybe you may think, well, this person doesn't deserve this. Ela fez isso, aquilo outro. They did this, and that. Mas então a gente esquece But then we forget que a graça de Deus que um dia te alcançou that the grace of God that found you é a mesma graça que está sobre essa pessoa também. is the same grace that is over the same person. Nós vemos também que um coração livre da orfandade We also see that a heart livre free of da falta or being an orphan, ele honra uns aos outros. it honors one another. Quando João Batista honrou a Jesus, por exemplo, For example, when John the Baptist honored Jesus, ele disse: "Eu batizo com água, I baptize with water, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. but amongst you is one who you do not know. Ele é aquele que vem depois de mim, He's the one that comes after me, e não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias." and I'm not worthy of untying his sandals. E então Jesus também honra João Batista So Jesus also honors John the e Baptist, disse: and he says, "Que entre vocês nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João Batista." amongst you all that were born of woman, there's no greater one than John the Baptist. Mas o mais lindo disso tudo é que essa honra não começou com eles. But the most beautiful thing is that honor didn't start with them. Quando nós vemos a história de Maria e Isabel, When we see Mary and Isabel's story, que são as mães de João Batista e Jesus, that are the mothers of John the Baptist and Jesus, quando há um encontro, when there's an encounter amongst them, enquanto elas estavam gerando seus filhos, while they were pregnant, Maria então reconhece o que Isabel estava carregando. Mary recognized what Isabel was carrying. Maria estava com o próprio Messias dentro dela, Mary had the Messiah inside of her, mas ela teve a humildade de reconhecer but she had the humbleness of recognizing que havia alguém que já estava há mais tempo gerando, that there was somebody that had been having a baby for longer, que era uma promessa, assim como o que ela estava carregando também. that was a promise as the promise she was also carrying. E então João Batista e Jesus, como primos, So John the Baptist and Jesus as cousins, eles nascem e crescem juntos. they're born, they grow up together. E então nós vemos que o propósito de Jesus e de João Batista estavam totalmente interligados. And we see that their purposes were connected. João Batista foi chamado para preparar o caminho para que o Messias viesse. John the Baptist was called to prepare the way for the Messiah. Mas quando chegou o tempo do Messias ser revelado, But when the Messiah's time to be revealed came, João Batista não teve um coração órfão. but John the Baptist didn't have an orphan heart.
Ele reconheceu que o seu tempo havia chegado. He recognized that his time had come. Ele não pensou, se Jesus chegar, He didn't think, oh, if Jesus comes, então o que eu vou fazer? what am I going to do O now? que vou pregar agora? What am I going to preach now? Sendo que ele pregava sobre a vinda do Messias. Because he was preaching about the coming of the Messiah. Mas não. Quando não. ele viu Jesus chegando, When he saw Jesus coming, ele se alegrou, he rejoiced, apesar do seu tempo estar chegando ao fim. although his time was coming to an Porque ele end. entendeu que o seu propósito tinha sido cumprido. Because he understood that his purpose was fulfilled. Todo problema em reconhecer a filiação e pertencimento é um reflexo da nossa paternidade. Every problem of recognizing the belonging and affiliation is a problem with our identity. E nós vemos que Jesus foi tentado primeiro na sua filiação, We see that Jesus was tempted in his affiliation first, mas também ele foi tentado na sua área de carnalidade. but he was also tempted in his flesh. Quando então Satanás diz, transforme essas pedras em pães, When Satan tells him, transform these stones into bread, ali ele está tentando o lado humano de Jesus. he's tempting Jesus' human side. E isso também é uma realidade conosco. This is also a reality with us. Algo que é engraçado de dizer, mas é uma verdade, It's something that is funny to say, but is a reality, é que o diabo não é criativo. is that the devil is not creative. Mas ele repete aquilo que ele faz há mais de quantos mil anos atrás. But he's always doing the same thing. E então nós também somos tentados tanto nessa área. So we're also tempted in this area. Talvez nós nem percebemos, Maybe we don't even perceive, mas existem guerras but there's wars que nós achamos que já vencemos no passado. that we think we already overcame in the past. Mas de vez em quando o diabo bate na porta para nos lembrar dela. But the devil always comes and knocks on the door to remind us about it. E mais uma vez, And once again, Jesus consegue resistir a essa tentação Jesus is able to resist this temptation com a palavra de Deus. with the word of God. E então nós vemos também o diabo tentando Jesus em sua área emocional. We also see the devil tempting Jesus in his emotional side. Se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. If you are the son of God, throw yourself from here. E quantas vezes nós também não sofremos com esses ataques? And how many times we don't suffer ourselves with these attacks? Nós nunca estivemos em uma geração tão depressiva do que We have essa. never faced a generation that is so depressive, Com tantas guerras emocionais. with so many emotional battles. Às vezes nós pensamos, por que será que não vemos tanta possessão demoníaca? Why don't we see so much demon possession? Porque muitas vezes estamos sobre uma opressão em nossa alma. Because many times we have oppression in our souls. Não somente estamos endemoniados, There isn't just demon possessed, mas estamos constantemente com a nossa mente, com as nossas emoções, but also constantly we're being attacked in our mind and emotions sob influência do diabo. under the influence of the devil. Quantas pessoas, às vezes, que estão de fato vivendo para Deus, How many times people that are truly living for God, servindo na igreja, serving in the church, mas quando chegam em casa, but when they get home, não conseguem conter o choro, they can't hold their tears. não conseguem saber o porquê esse vazio ainda existe. They don't understand why they're still having some void. E às vezes nós estamos apenas nos escondendo atrás dessas questões emocionais. And many times we're just hiding ourselves behind these emotional things. Porque Deus não pode acessar uma área Because God cannot access an area que nós mantemos em oculto. that we keep hitting. Apenas quando nós damos esse grito de liberdade Only when we give that shout of freedom, e pedimos por ajuda ao Espírito Santo, of deliverance, and we ask the Holy Spirit for help, é que damos o acesso para que Deus entre nessas áreas escuras. that we give God the access to enter those areas. Inclusive, eu acredito que esse retiro vai ser o tão essencial para isso. I believe that this retreat is going to be very essential for this. Porque libertação não é
apenas para quem está no mundo lá fora, Because it's not just for the people out there in the world, mas é para mim e para você também. but it's for me and you. Enquanto nós estivermos nesse mundo, While we are in this world, nós vamos ter áreas para tratar, we have areas to be treated, para receber libertação e cura, to receive deliverance and healing. e isso será até a eternidade. And that will be until eternity. Porque estamos em processo de santificação, não é Because isso? we are in a process of sanctification. Não somos ainda anjos aqui na terra. We are not angels here on earth. E então também nós vemos que a área do propósito de Jesus foi muito tentado naquele momento. We also see that the purpose of Jesus, that area of purpose was also tempted. Então o diabo diz, Then the devil said, não, perdão. Depois o diabo o levou a um monte muito alto then the devil took him to a high mountain, e mostrou todos os reinos do mundo showed him all the kingdoms of the world, e lhe disse, and he said, tudo isso lhe darei I'll give you all of this se você se prostrar e me adorar. if you bow and worship me. Será que isso não faria um pouco de sentido se Jesus aceitasse? What if Jesus had accepted this? Porque o propósito de Jesus vir para a terra Because the purpose of Jesus to come to earth, foi sim para estabelecer um reino e governar, yes, to establish a kingdom and govern, mas estabelecer o reino dos céus. to establish the kingdom of heaven. Quando Jesus chegou à terra, Jesus came to earth. muitas pessoas o recusaram, Many people rejected him. não o aceitaram. They didn't accept him. Porque quando eles ouviam sobre as profecias da vinda do Messias, Because when they heard the prophecies of the coming of the Messiah, eles imaginavam um rei glorioso they imagined a glorious king que fosse tirar o povo de Deus that was going to take the people of God do domínio do povo de Roma. from the dominion of Rome. Mas então, quando Jesus chega But when Jesus gets para there libertar o povo de Deus to deliver the people of dos seus God próprios pecados, of their own sin, então ele quebra totalmente a expectativa do povo. he broke the expectation that they had. Ele não veio para guerrear de forma física. He didn't come to create a war in a physical manner. Ele nasceu em uma manjedoura. He was born in a manner. Quem iria imaginar que o próprio Rei dos Reis Who was going to imagine that the King of Kings se faria o mais humilde dos homens will become the humblest of all, para estabelecer o reino dos céus aqui na terra? to establish the kingdom of heaven here on earth? E então o que o diabo propõe a Jesus So what the devil proposed to Jesus é dar a ele todos os reinos do mundo. is to give him all the kingdoms of the world. Jesus ali como homem poderia pensar: And Jesus there as a man, he could have thought, ah, isso se parece com o meu propósito. oh, that's very similar to my purpose. Isso se parece com a missão que Deus me deu para estar aqui. That is similar to the mission that God gave me. Isso pode acelerar o meu caminho. Maybe that's going to accelerate the path. Eu só preciso adorar a Satanás. Maybe I just need to worship Satan. Mas ele soube muito bem qual era o seu real propósito e missão. But he truly knew what was his purpose and mission. Não era suprir as expectativas do povo que o esperava, It wasn't to fulfill the expectation of the people, mas era estabelecer o reino dos céus aqui na terra. but to establish the kingdom of heaven here on earth. Talvez nós estamos também passando por tentações parecidas como essa, Maybe we're facing temptations that are similar to this, com propostas, with proposals, talvez até mesmo com tentações de ir por um caminho mais fácil. maybe through temptations of taking the easier route. Mas isso iria nos tirar do real propósito de Deus para nós. But that's going to take us away from the purpose that God truly has for us. E é por isso que constantemente And that is why constantly precisamos estar cheios da presença do Espírito Santo we need to be filled with the presence of the e Holy da palavra Spirit de Deus and the Word of God, para ter discernimento to have discernment nos momentos de tentações. in the moments of temptation. E tudo isso que Jesus passou And everything that Jesus went through foi para levá-lo a um novo nível da sua missão e was to propósito. take him into a new level of his mission and purpose. Foi o próprio Espírito de Deus que o permitiu passar por tudo isso. It was the Holy Spirit himself that allowed him to go through E o this. que eu quero te dizer And what I want to tell you
é que talvez aquilo que você está passando, is that maybe what you're going through, que você acha que é para te gerar morte, that you believe is going to bring you death. ou então você pensa que está doendo demais, está pesado demais, Or maybe you're like, this is too heavy, I'm feeling too much pain. se prepare, Prepare yourself. porque a próxima estação é um novo nível do propósito de Deus para sua Because the vida. next season is a new level of God. Jesus nos deixou Jesus left us cada processo que ele passou each process that he went through para nos inspirar e nos encorajar to inspire and encourage us, e dizer que no mundo teremos aflições, to tell us, remind us that in the world we will face affliction, mas que tenhamos bom ânimo, but for us to have good cheer porque ele já venceu o mundo because he has overcome the world e ele está em nós and he's in us para nos ajudar a passar por cada aprovação. to help us go through each approval. Vocês podem se colocar de pé, por If you favor? can stand. Nesse momento eu gostaria que você fizesse a sua oração pessoal com Deus, At this moment, I would like you to make this personal prayer with God. porque existem coisas que somente você sabe o que está passando. Because there are things that only you know that you're going through. Eu não sei do que você está passando. I don't know what you're facing. Talvez nem o pastor Joshua e a pastora Deila saibam, Maybe not even Pastor Joshua, Pastora Deila, no? mas você e o Espírito Santo sabem. You and the Holy Spirit know. E nesse momento comece a pedir In this moment, we begin to ask para que Ele te lembre de várias lutas for that Him to remind you of several struggles que você passou e achou que estava sozinho. that you've gone through and you were alone. E peça para Ele te mostrar a presença dEle com você nesses momentos. And ask Him to show you His presence in all those moments. Porque Ele nunca deixou de estar ali para você. Because He's never left you alone. Mesmo quando doeu tanto, Even when you had so much pain. ao ponto de quase tirar a sua vida, And to the point that you almost took your own life. Ele estava cumprindo em você o propósito He dele. was there fulfilling His purpose in you. Deus nunca nos permite passar por algo que não somos capazes de suportar. God never allows us to go through something that we're unable to handle. Espírito Santo, Holy Spirit, nós te agradecemos, meu we Pai. thank you, Father. Porque até mesmo aquilo que nos gera dor, Because even that which creates pain, até mesmo aquilo que parece ser uma injustiça aos nossos olhos, even that which seems as an injustice before our eyes, até mesmo aquilo que parece que vai tirar o nosso ânimo por completo, even that which is taking all of our strength completely, faz parte do seu propósito para it is a nós. part of the process that you have. Porque Purpose. todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Because all things work for good for those who love you. E obrigada porque o Senhor nos prometeu Thank you because you promised us e nos garantiu and you guaranteed us que a tua presença sempre estará conosco. that your presence will be with us. Espírito Santo, eu quero, Jesus, declarar a cura sobre os corações aqui, meu. Holy Spirit, I want to declare the healing in the hearts here. Jesus, que o Senhor venha tirar de nós That you may come and remove from us o peso, Jesus, the weight, do processo, the process to live the promise. porque muitas vezes nos custa tanto Because many times it costs us so much renúncias, to renounce dores do processo, pain of the process. mas tudo isso é para no final But all of this is so that at the end, sermos aprovados pelo Senhor. we may be approved by you, Lord. Obrigada, Jesus, Thank you, Jesus, pelo privilégio for the privilege de gerar as tuas promessas, to generate your promises, de gerar os seus propósitos, to give birth to your purposes. apesar disso nos gerar dor. Although we are generating, Apesar disso nos gerar dor. although that gives us pain. Espírito Santo, eu te peço, Jesus, Holy Spirit, I ask you que o Senhor venha mudar that you come to change a nossa visão, our vision para que possamos enxergar so that we may see através dos teus olhos through your eyes e não através dos nossos olhos carnais. and not through our carnal eyes.
Que possamos enxergar o propósito that we may see the purpose além do processo. beyond the process. Eu te peço, Jesus, que nessa manhã I ask you that this morning o Senhor venha trazer um renovo sobre you nós. bring a renewal over us, Que o Senhor venha trazer um refrigério. that you bring a refreshment, Que possamos sair daqui renovados, encorajados, that we may leave this place renewed and encouraged para caminhar ainda mais com o Senhor to walk more with e you não morrer no deserto. and not die in the desert, Que o Senhor nos dê a capacidade that you equip us de profetizar, to prophesy apesar das circunstâncias ruins. regardless of the bad circumstances, Que o Senhor nos dê autoridade that you give us authority para mudar destinos proféticos, to change prophetic destinies, para mudar situações que parecem tão improváveis. to change situations, Jesus, que o Senhor venha nos dar força e coragem. that you give us strength and courage, E principalmente, and mainly nos dá um coração de filhos give us a heart of children para nos deleitar e aproveitar da tua presença. to delight and take advantage of your presence. Porque nós não fomos chamados para sermos escravos. Because we were not called to be O slaves. Senhor não nos pediu as nossas mãos sem o nosso coração. You did not ask our hand without our hearts. E se o nosso coração está machucado, And if our hearts are wounded, se o nosso coração está distante do Pai, mesmo na casa do Pai, if our hearts are far away from the Father, although we are in the Father's house, nós te pedimos, Jesus, we ask you, Jesus, atraia o nosso coração ao seu. bring our hearts to yours. Traga o seu bálsamo de cura sobre nós. Pour your healing over us. Em nome de Jesus. In the name Amém. of Jesus, amen. Amen.